Muito bom dia, você ouvinte da Rádio Assembleia do Maranhão, está sintonizado na 96.9 FM. A Rádio Assembleia entra em conexão a partir de agora com a Rádio Senado de Brasília. Bom dia a todos que nos assistem por meio da TV Assembleia, canal digital 9.2. Um abraço especial aos nossos telespectadores. Bom dia aos internautas, a turma boa lá do Instagram, não é? Do YouTube, TV Assembleia do Maranhão. Beleza pura, estamos começando a partir de agora, são 9h02, nesta terça-feira, dia 23 de junho de 2026, o Diário da Manhã, eu, Ronald II, ao vivo, direto do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, trazendo todas as informações sobre os trabalhos na Casa do Povo do Maranhão e muito mais, viu? O programa de hoje vai trazer informações sobre a Operação Vaga Livre. O governo do estado do Maranhão intensificando as fiscalizações por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública a respeito daquela prática desagradável que ocorre, não é uma particularidade do Maranhão não, viu gente? É praticamente no Brasil inteiro, aquela situação dos flanelinhas, né, que muitas vezes praticam, não podemos generalizar, mas muitas vezes praticam o crime de extorsão, né? E para garantir a tranquilidade da população maranhense, dos nossos visitantes, principalmente nesse período dos festejos juninos, a Secretaria de Segurança Pública, olha, está fechando o cerco. Tem inclusive prisão ocorrendo no âmbito dessa operação, tá bom? Operação Vaga Livre. Já já a gente vai trazer informações com a secretária de Segurança Pública do Estado do Maranhão, a Coronel Augusta Andrade. Esteve aqui no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa com informações sobre o assunto. E eu vou receber também hoje aqui o Matheus Lima, que é do Núcleo de Comunicação da PRF. Inspetor Matheus Lima, vamos falar sobre os 18 anos da Lei Seca, né? Uma lei que chegou para mudar, né, a segurança no trânsito, né, fazendo com que a sociedade tenha um pouco mais de consciência a respeito da combinação que não dá certo entre o álcool e o volante. E aí o Matheus Lima, inspetor Matheus Lima, vai estar comigo daqui a pouquinho. Tem previsão do tempo logo mais com a Nanda Fontinelli, tem informações da Escola do Legislativo, tem também o trabalho, a movimentação no plenário, deputado Najib Aikel. Dentro de alguns instantes a nossa repórter Stephanie Souza vai trazer as primeiras informações para a gente, porque você já sabe que terça-feira é um dia de sessão plenária na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e aqui no Diário da Manhã você não perde nada. Você acompanha todas as informações do âmbito do plenário, também no âmbito das comissões, projetos em tramitação, participação dos parlamentares, tudo isso e muito mais a partir de agora no Diário da Manhã. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Bom dia a quem nos acompanha com o Diário da Manhã. Para falar ao vivo com a repórter Stephanie Souza. Stephanie vai estar no plenário, né, lá toda manhã, nessa movimentação da primeira sessão plenária, e ela traz para a gente esse aquecimento, as expectativas. Fala, Stephanie, é com você, bom dia. Oi, Ronald, bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, a movimentação aqui nesta terça-feira será bastante movimentada no plenário Najib Aikel. Tem sessão plenária, vai ter também uma solenidade e depois a realização da CCJ. Então, daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, os parlamentares já devem estar aqui no plenário Najib Aikel, ocupar os seus lugares para mais um momento de discussões e votações de projetos de leis e propostas. Lembrando que as sessões plenárias também acontecem na quarta e na quinta-feira, no mesmo horário, a partir das 9h30 da manhã. E, em seguida, logo após encerrar a sessão plenária de hoje, será realizada uma solenidade que foi proposta pela deputada estadual Helena do Ailib, que fará a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Maria Aragão à primeira-dama de Codó e também empreendedora Terezinha de Maria Buzar de Oliveira. Também vai ter outro homenageado nesta sessão solene, que será o enxadrista Rafael do Ailib Leitão, que receberá a Medalha do Mérito Legislativo José de Ribamar de Oliveira Canhoteiro, que é a maior honraria do esporte concedida pela Assembleia Legislativa do Maranhão. O homenageado, Ronald,
Ele é daqui de São Luís, ludovicense, e é o único brasileiro campeão mundial de xadrez. E olha só, depois, a partir das 2h30 da tarde, também continuam as atividades aqui no Parlamento Estadual, que será realizada a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. Já na quarta-feira está prevista, além da sessão plenária a ser realizada, também a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado estadual Arnaldo Melo. Então, hoje, terça-feira, será bastante movimentado aqui no plenário na GB-ICO e continua a movimentação ao longo da semana. São essas as atividades previstas para essa semana, né? Início dessa semana. Eu volto com você. Muito obrigado, Stephanie Souza. Então, prepara o bloquinho de notas com a caneta, porque você vai trabalhar muito aí na manhã desta terça, não é? Um abraço a toda a equipe da TV, da Rádio Assembleia, das redes sociais e do site. A cobertura completa você vai acompanhando ao longo de todas as plataformas do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Agora a gente traz informações sobre a atuação da Secretaria de Estado da Segurança Pública na Operação Vaga Livre. Quem tem as informações para a gente é o repórter João Carvalho. As festas juninas de 2026 trouxeram uma novidade para as pessoas que foram aproveitar os arraiais espalhados pela Grande São Luís. A Operação Vaga Livre, desenvolvida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Os resultados estão acontecendo e são positivos. E para falar sobre isso, está aqui ao meu lado a secretária de Estado da Segurança Pública, Coronel Augusto. Secretária, muito obrigado por atender a gente. Queria que a senhora falasse a respeito dos primeiros momentos da operação. Ela que foi iniciada no dia 6 deste mês de junho. O que de imediato a operação obteve como resposta? Primeiro, essa operação Vaga Livre, ela foi colocada na Operação São João Seguro, dentro da Operação São João Seguro. No primeiro dia, que a gente já iniciou ali pelo Arraial do Ipen, né, com essa Operação Vaga Livre, no outro dia a gente já recebeu muitas mensagens. Então, as pessoas assim, receberam muito bem e algumas já diziam assim, estava precisando, que bom que alguém olhou para isso, né? Que bom. Então, o governo do Estado sempre pensando em cuidar do cidadão, de cuidar dos maranhenses, de cuidar do turista que vem aqui do nosso estado e aproveitar o São João. Então, a gente pensou de imediato colocar no São João, que era aquele local onde o maior número de pessoas estava chegando. Começamos no São João, mas isso está se estendendo para outros locais. Agora, Operação Vaga Livre Férias, então nas praias, no centro histórico e nos arraiais. Então, qual é o objetivo? É proibir, né, os abusos dessas taxas que são cobradas pelos guardadores de veículos, deixar ali pessoas realmente que são cadastradas. Então essas pessoas que são cadastradas, a gente não está mexendo, pessoas que estão cobrando taxas dignas, né? Agora, pessoas que estão cobrando taxas abusivas, pessoas que estão extorquindo, na verdade. Então, são valores exorbitantes. São pessoas que chegam lá no local para deixar o seu veículo, eles já chegam cobrando R$50, já chegam com a maquininha lá com QR Code, cobrando esse valor de R$50, onde é um valor abusivo, entendeu? A gente entende que essas pessoas precisam, a gente tem que cuidar da segurança das pessoas no momento que ela sai de casa, até o local onde ela vai para esse local se divertir, até o retorno para casa. Então, foi uma forma que a gente achou também, além de todo o planejamento do São João, aí, com quase 4.000 homens e mulheres do sistema de segurança pública cuidando da segurança da população, da segurança dos turistas, a gente viu também que precisava algo mais, que é a questão dos guardadores de veículos. Eles delimitam a área, eles colocam cones, eles são donos daquele local ali. Então, a pessoa chega para colocar seu veículo, se não tiver ali o dinheiro para pagar, eles não ficam, e quando ficam, eles cobram naquele momento, a pessoa paga, vai lá para o local para se divertir, quando retorna já tem outra pessoa, então já paga outro valor. Então isso é abusivo. Isso e paga com medo de ter o veículo danificado. Medo de ter o veículo danificado, porque quando não pagam, eles danificam, eles riscam os veículos, eles furam o pneu de carro e eles às vezes até agridem as pessoas. Então não são pessoas honestas que estão ali. Então nós estamos aqui sendo contra os trabalhadores de forma honesta. A gente está aqui contra aqueles que
estão cobrando taxas abusivas, que agridem, que extorquem as pessoas. Então, esse trabalho ele é para combater esse tipo de ação. Tá certo, secretária. Agradeço a sua participação aqui conosco. E com essas informações, eu volto aos estúdios. João Carvalho para a TV Assembleia. Valeu, João. Muito obrigado pelas informações, né? A gente estava acompanhando aqui a transmissão, acompanhando a participação da secretária Augusta Andrade, comentando da importância desse trabalho do governo do Estado do Maranhão, da Secretaria de Segurança Pública. É uma operação muito bem-vinda, que garante a tranquilidade da população maranhense e, claro, também dos nossos visitantes nesse momento de São João, festejos juninos, movimentação em torno dos arraiais. É importantíssimo que o poder público possa garantir a tranquilidade também no momento do estacionamento, e a gente sabe que esse, lamentavelmente, é um tipo de situação que ocorre não apenas no Maranhão, mas praticamente no Brasil inteiro, e aí a legislação também precisa endurecer em relação a esse assunto. A gente vai agora abrir o nosso quadro de entrevista, que vai trazer uma pauta muito importante para o trânsito, os 18 anos da Lei Seca, e nós já estamos com o nosso convidado de hoje, representante da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão. Entrevista. São 9h13. Receba aqui o inspetor Matheus Lima, do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal, que atua aqui no âmbito do estado do Maranhão. E a gente vai falar sobre os 18 anos da Lei Seca. Inspetor, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado sempre já registro logo no início do nosso bate-papo a atenção sempre dada pela PRF às plataformas de comunicação da Assembleia Legislativa. O nosso agradecimento desde já. Bom dia ao senhor. É um prazer estar aqui. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Na última sexta-feira, né, a gente teve esse marco aí, 18 anos da Lei Seca. Isso. Uma norma que ela não é apenas uma lei, né, mas é uma ferramenta para proteger vidas no trânsito. Entrou para a maioridade, né? Esse Exato. Instrumento que, na minha opinião, mudou, inclusive, a forma como a sociedade vê, com mais responsabilidade, essa combinação totalmente incabível entre o uso do álcool e o volante. Qual é a sua leitura, em termos gerais, inspetor, a respeito desse instrumento? Desde que essa lei entrou em vigor, 19 de junho de 2008 para cá, a PRF realizou mais de 20 milhões de testes de etilômetro. Então, assim, essa lei tem produzido efeitos positivos, tanto na responsabilização daqueles condutores que ingerem bebida alcoólica e dirigem, como também na conscientização dos condutores, uma vez que quando você realiza essa conduta, você coloca não só a sua vida em risco, como também de demais usuários da rodovia. Eu tenho observado, a gente sempre dá os boletins aqui da PRF, da própria Polícia Militar do Estado do Maranhão, principalmente nesse momento em que nós temos operações mais intensificadas, né? Período de férias, a gente sabe que o fluxo também aumenta das rodovias, e a gente vai observando muitas vezes até uma redução do número de flagrantes, né? Acredito que não seja regra, mas como é que o senhor acha que está tendo uma conscientização melhor da população já? 18 anos não são 18 dias, né? De lá para cá já deu para chamar muita atenção esse trabalho, né? Sim, de fato, a gente tem tentado transformar isso em algo cultural, que o condutor ele tenha essa consciência de que ele está se colocando em risco todos que utilizam a rodovia. Boa parte dos acidentes, a PRF identifica que se dão por motivos de fator humano, negligência, imperícia ou imprudência do condutor. Então é muito importante que a população brasileira, os condutores, tenham consciência de que ações como essa só prejudicam o trânsito. Normalmente, inspetor, onde ocorrem com mais intensidade esse tipo de flagrante? A gente sabe que nós temos rodovias federais aqui que cortam diversos municípios, né? E muitas vezes a gente até comenta, olha, o cidadão ele sai, por exemplo, uma cidade ali como Alto Alegre do Maranhão, que é cortado pela BR-135, e ele olha a BR-135 como se fosse uma rua da casa dele, né? Nesse perímetro municipal é onde há uma incidência maior, é possível dizer isso? De fato, rodovias como a 135, que tem um fluxo muito intenso, e a gente indo para o interior, aquela 010 também, passa por dentro do município de Imperatriz, outras regiões. Então, nessas localidades que são bem urbanizadas, a gente verifica um aumento em flagrantes de situação de condutores que ingerem bebida alcoólica, até pela facilidade de, assim que ingerir bebida alcoólica, já acaba desembocando na rodovia.
E qual que é o procedimento, o protocolo da PRF quando você tem uma situação dessa de flagrante? Por exemplo, o cidadão está visivelmente embriagado, ali não resta dúvida, né? O inspetor já consegue identificar a situação mesmo sem o uso do bafômetro. Como é que funciona o procedimento? Certo. Tem 3 situações. O policial vai abordar o condutor e ele vai oferecer o teste a esse condutor. Ele pode recusar o teste, realizar, e aí dependendo, se ele realizar o teste, tem 2 opções. Se der um valor zerado, então ele vai ser liberado para seguir viagem. Certo. Se for constatado álcool em uma determinada quantidade, vai ter autuação, a multa, no valor de quase R$3.000, suspensão da CNH e 7 pontos. E esse condutor ele vai acionar alguém que não ingeriu bebida alcoólica para conduzir o seu veículo. Entretanto, se esse valor for elevado, esse condutor vai ser preso em flagrante e conduzido para a delegacia. Também tem a possibilidade desse condutor se recusar a realizar o teste, mas se ele estiver com sinais visíveis de embriaguez, vai ser feito um termo de constatação de sinais, né? Por exemplo, quando o condutor está com odor etílico, vestes desalinhadas, vai ser descrito fatores que determinam que esse condutor está com indícios de que ingeriu bebida alcoólica e ele vai ser conduzido para a Polícia Civil, ele vai ser preso em flagrante. Antigamente a gente olhava também, eu acho que hoje talvez não seja mais o procedimento, aquela situação em que o inspetor ele pedia que o cidadão fizesse aquela caminhada em linha reta. Ainda ocorre isso aí ou o bafômetro acabou com esse teste? Não, porque como temos equipamento bem moderno, né? O popularmente conhecido como bafômetro, ele já consegue identificar, e não só identificar a presença de álcool, mas quantificar essa quantidade no organismo do indivíduo. Agora, inspetor, naquela situação em que o cidadão não aparenta estar, né, embriagado, mas também se recusa, só para ficar bem claro, o que ocorre? Certo. Se recusa o teste do O bafômetro? condutor ele tem o direito de se recusar a realizar o teste. Certo, E aí vai ser feita a autuação pela recusa, pela recusa. que é equivalente a R$3.000 a autuação, 7 pontos da CNH e a suspensão. Sendo que ele não vai ser, a princípio, se ele está sem sinais, conduzido para a delegacia, uma vez que não O que foi muda é comprovado. que ele não vai ser Isso. conduzido. Se ele estiver sem sinais, porque se ele estiver evidentemente embriagado, o PRF vai fazer a condução. Mas infelizmente a gente sabe que ainda acontece muito, né? Muitos casos, e essa questão das campanhas educativas que a PRF também executa muito bem. Eu observo o próprio Detran aqui no estado do Maranhão também desenvolvendo um trabalho importante. É preciso também trabalhar esse contexto educativo, não é, inspetor? Sim, de fato, temos diversas forças que somam com a gente, Polícia Militar, o Detran, e a gente tenta disseminar esse conhecimento para todos. Quanto mais a informação chegar, é melhor, tanto para a segurança viária, principalmente para vidas. O objetivo da PRF, de forma alguma, não é autuar, mas é prevenir que acidentes ocorram e, consequentemente, salvar vidas. Inspetor, a imprudência ainda é o principal fator que acaba acarretando nos acidentes? Sim, principalmente imprudência, principalmente manobras indevidas. Já que a gente está falando de embriaguez ao volante, mas também ultrapassagens. Ultrapassagem em pontos inadequados, né? Onde é Exatamente. proibido. Principalmente aqui no Maranhão, a maioria das rodovias não são duplicadas. Então, acaba que incentiva o condutor a fazer ultrapassagens. Ele fica impaciente quando está atrás de um caminhão, um veículo pesado, e ele quer ultrapassar para seguir viagem, e nessa ultrapassagem acaba colidindo frontalmente contra o veículo. Então, esse choque, quando são as 2 forças, as chances de óbito são muito altas. Então, deixa eu aproveitar também a sua participação aqui, a experiência que o senhor tem com relação ao trânsito, para a gente poder dar algumas dicas importantes também com relação à manutenção dos veículos, né? A questão dos pneus. A gente ainda enfrenta um período chuvoso no estado do Maranhão, né? Isso aí aumenta um pouco o risco, não é, inspetor? Sim, é muito importante que o condutor, antes de colocar o veículo em circulação, ele realize uma manutenção preventiva no seu veículo. Verifique condições dos faróis, dos pneus. Se verificar que os pneus estão lisos, já acessaram ali o TWI, que é a marcação, deve fazer a troca desses pneus. Uma vez que um pneu que não está em um bom estado de conservação, ele compromete a desenvoltura do veículo na pista, principalmente na pista molhada. Agora com as redes sociais é comum também a gente assistir alguns flagrantes, né? Às vezes o cidadão está dirigindo aqui numa rodovia e observa um carro em zigue-zague, aí ele começa a filmar. O que um cidadão pode fazer nessa situação, hein, inspetor? Acionar imediatamente a PRF? Qual que é o telefone de contato? Porque isso aí ocorre mesmo. A gente às vezes está viajando e observa, aquele cidadão ali não está bem não, com certeza deve estar embriagado. E aí eu preciso alertar para evitar que um acidente aconteça. O primeiro ponto é entrar em contato com a PRF? Sim, o condutor ele pode entrar em contato com a PRF, de preferência não o condutor, porque ele vai estar utilizando o celular quando dirige, um terceiro, passageiro. mas é acionar o 191.
E a equipe vai fazer o direcionamento para os policiais que estiverem mais próximos do local. Então é importante que o condutor, quando for fazer essa comunicação, pegue alguns dados para nos ajudar, como a placa do veículo, características do veículo, marca, modelo, a cor, porque às vezes ligam e informam, tem uma caminhonete preta. Mas aí, fica mais uma infinidade de rodovia, da rodovia, temos inúmeras caminhonetes pretas. Então, quando você pega mais informações, facilita para que a equipe consiga abordar esse veículo com mais assertividade. E é esse tipo de denúncia que, de repente, pode salvar uma vida, né? Porque aí você vai fazer com que a PRF localize ali um infrator com mais celeridade, dando a localização, né? Ali os pontos mais fáceis para facilitar o trabalho. Eu quero agradecer aqui o inspetor Matheus Lima, do Núcleo de Comunicação da PRF, pela participação com a gente. Leve nosso abraço aos seus colegas que fazem esse trabalho importantíssimo, fundamental no estado do Maranhão. A PRF é sempre uma grande parceira aqui do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa. Foi um prazer estar aqui, agradeço o espaço e, caso precisem, podem contar com a PRF que vamos estar à disposição. Obrigado, inspetor. A entrevista fica disponível no nosso site al.ma.leg.br. Vou chamar a Nanda Fontinelli, que tem as informações da previsão do tempo. É com você, Ananda. Bom dia. Olá, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha no Diário da Manhã. Vamos ver como é que fica o tempo nesta terça-feira aqui na capital e também no interior do estado. Olha só, aqui na capital, em São Luís, a terça começa com temperaturas entre 24 e podem chegar até os 30 graus na parte da tarde. O sol aparece aí entre poucas nuvens e não há previsão de chuva aqui na ilha. Vamos agora à região sul do estado, que por lá as temperaturas estão bem altas. Em Estreito, o dia será de sol entre muitas nuvens, sem chance de chuva. A mínima é de 23, mas olha só, a máxima pode chegar a 34 graus lá na região. E vale lembrar que os meteorologistas seguem monitorando as condições do Oceano Pacífico e possíveis influências do El Niño no clima brasileiro. Por isso, a recomendação é reforçar a hidratação, usar bastante protetor solar e evitar a exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes do dia. É isso, a gente volta daqui a pouquinho, 1h da tarde, na Assembleia em Foco, primeira edição, e eu espero por você. Valeu, Nanda. Obrigado pelas informações. 1h da tarde tem mais previsão do tempo na TV Assembleia do Maranhão, por meio do nosso AFU. É o Assembleia em Foco, primeira edição, que vai trazer as informações também sobre os trabalhos no plenário. Por falar em trabalho, vamos trazer informações sobre as atividades da Escola do Legislativo, a Escola do Legislativo que tem uma atuação fundamental no processo de capacitação dos servidores do Parlamento Maranhense, também atendendo o público em geral. E a bola da vez é redação, viu? Vamos acompanhar os detalhes. O curso de redação oficial, promovido pela Escola do Legislativo, reúne servidores da Assembleia Legislativa e participantes da comunidade externa interessados em aprimorar conhecimentos que fazem diferença no ambiente profissional. Eu pretendo fazer direito, então isso seria um ótimo curso já de começo para você saber como elaborar ofícios e é um aprimoramento para mim de grande excelência. Um dos pilares da educação é buscar o aprender. E no serviço público, você busca sempre o melhor conhecimento, buscar o conhecimento para a construção de textos. Nós elaboramos dezenas de documentos no serviço público que tramitam interna corporis na casa e de forma externa. Escolhi para cada vez mais tornar os documentos de forma mais correta, escrever de forma mais correta. Durante as aulas, os alunos têm contato com técnicas e normas da redação oficial, fundamentais para a elaboração de documentos administrativos, ofícios, memorandos e comunicações institucionais. Mais do que conhecer regras de escrita, o curso busca fortalecer uma comunicação clara, objetiva e acessível, característica cada vez mais valorizada nos ambientes público e corporativo. Nós vamos tratar sobre o ofício, vamos tratar sobre as atualizações do manual da Presidência da República, vamos tratar também sobre operadores argumentativos, vetores de autoridade. Nós temos um material muito importante para que todos aqueles que necessitam desenvolver mais as suas capacidades de escrita possam vir aqui aprender ao longo desses dias. A capacitação integra o programa Alema Educa, iniciativa da Escola do Legislativo, que amplia o acesso ao conhecimento por meio de cursos e ações de formação continuada.
Além de contribuir para o aperfeiçoamento profissional dos participantes, a proposta aproxima o Parlamento Estadual da sociedade. O curso de redação oficial é um curso que a gente tem prática de dar aqui na Escola do Legislativo, porque é muito requisitado, até porque nós escrevemos muitos documentos oficiais, por ser uma casa legislativa, então a gente precisa estar muito bem alinhado com a gramática, com a língua portuguesa, com as normas que regem a escrita. Então a gente abre também para o público externo, que também quer aprender, pessoas de outros órgãos que são também interessados no tema. Legal, bacana esse trabalho da Escola do Legislativo. Você pode ficar por dentro, né, de todos os cursos ofertados, como é que está o planejamento, programação, por meio do Instagram, né, da nossa Assembleia Legislativa, claro, também por meio das nossas demais plataformas de comunicação no próprio site al.ma.leg.br. Eu vou encerrando por aqui a transmissão simultânea com a TV Assembleia por conta do horário. São 9h27, daqui a pouquinho, alguns instantes, já para o início da sessão plenária desta terça. Obrigado a todos os telespectadores pela companhia. Deus permitindo, a gente se encontra 13h ao vivo no Assembleia em Foco, primeira edição. Até lá.